Oi povo, eu sou Cristi Hoff, sejam bem-vindos ao meu canal. Esse é o primeiro vlog, só que eu tô gravando a segunda vez já, porque eu não gostei da primeira. Então deixa o like porque deu trabalho, né? Então eu acho que eu mereço um like, não vai custar nem um segundinho da sua vida, mas pra mim vai ser muito importante. Acho que vocês leram o nome do vídeo, né? Já sabem do que se trata. Mas esse não é um vídeo assim pra reclamar da vida. Não é um vídeo pra pedir emprego. Não vou pedir emprego. Claro que se você estiver aí assistindo e tiver um emprego pra mim, pode entrar em contato, que ótimo, né? Mas não é pra isso o vídeo. O vídeo é pra duas coisas, pra dois públicos. Primeiro é o público que é adulto já e que eu vejo muito falar nas redes sociais coisas que não são verdade sobre a realidade do jovem brasileiro. Então eu vou contar pra vocês como é a nossa realidade. O segundo é pra você que também tá passando pela mesma situação, pra você que é adolescente ou que não é mais adolescente, mas é jovem adulto e ainda não tem emprego. Eu vou contar a minha experiência e falar sobre coisas que me ajudam a passar de um jeito melhor, assim, por essa fase. Vocês sabem, né, quem me segue nas redes sociais sabe que eu sou estudante de psicologia. Mas aqui não vai ter nada sobre, assim, a psicologia científica, sabe? Não vai ter. Então, eu quero deixar isso bem claro porque as pessoas podem achar que talvez vai ter alguma coisa a ver com psicologia. Olha, ela é estudante de psicologia. Não. Vão ter a ver com as minhas experiências. Claro que nas minhas experiências vão estar junto o tempo de psicoterapia que eu tenho e a faculdade, né? Claro, porque faz parte da minha experiência de vida, mas não é algo sobre psicologia científica. Eu vou começar então falando sobre a educação no Brasil, como é de verdade. Eu posso fazer mais vídeos sobre isso depois, né, para fazer mais detalhado, mas eu vou dar um geral, assim. O ensino fundamental não é perfeito, mas também não é o maior problema que a gente tem. Eu tive uma ótima base no ensino fundamental, professores incríveis, a grande maioria dos professores que eu tive foi muito bom mesmo. E eu percebia dos meus colegas que eles também tinham uma boa base no ensino fundamental. Então não é um grande problema. É claro que tem algumas escolas que são muito carentes, que em lugares onde não tem estrutura, isso acontece no Brasil, né? Vocês sabem que acontece, mas não é o maior problema, porque no geral o ensino fundamental ele está aí mais ou menos bom. Não vou dizer que tá bom, porque tem algumas dificuldades, mas ele não é o nosso maior problema. O maior problema é o ensino médio. Se fala muito de educação infantil, de creche, e obviamente isso é extremamente importante para o desenvolvimento da criança como um ser humano, como alguém que vai depois poder ter condições de crescer na vida, enfim, né? A cognição, ela tem um desenvolvimento muito importante no início, lá na pré-escola, lá na creche, enfim. Só que eu acho que devia ser mais vista a questão do ensino médio, porque também é importante. E é uma piada. Gente, é uma piada, é horrível. É uma coisa que não tem mais como ficar assim. Tenha uma preocupação, né? As pessoas sabem que tá assim, tanto que tem essa proposta aí de reforma do ensino médio. Só que o problema é sempre o mesmo. Querer fazer muito e não ter nenhum recurso. A escola que eu estudei eu considero muito boa, porque foi lá que eu aprendi a pensar criticamente. Eu tinha uma base já muito boa do ensino fundamental, como eu disse. Mas tinha muitas dificuldades, assim, a escola não tinha dinheiro para nada. A infraestrutura ficava prejudicada por causa disso, fica ainda, né?
e os professores não recebem direito, não estão recebendo seu salário integral aqui no Rio Grande do Sul já há muito tempo. Isso faz com que tudo fique muito ruim, muito ruim. O sistema já é ruim e ainda tem um descaso muito grande. Então a gente tem mais de 10 matérias. Quem se importa mesmo em fazer as coisas fica muito estressado porque é muita coisa para fazer. Na faculdade a gente tem época de prova, né? G1 e G2 tem bastante coisa para fazer. Mas no mais é bem tranquilo, as férias são bem extensas, dá para descansar bem. No ensino médio sempre tem muita coisa para fazer, sempre. Talvez não fosse assim na época que você que está me assistindo fez o ensino médio, mas na época atual tem muita coisa para fazer e é sempre. E quem se importa em fazer de verdade acaba com a saúde mental muito prejudicada. Eu fiquei com a saúde mental muito prejudicada. Tive colegas que também ficaram com a saúde mental prejudicada. Então é uma coisa meio absurda, assim, é muita pressão. Aí você diz, ai, pressão eu que sofri porque eu trabalhei desde... Não, não. Não, porque quando você trabalha, você tem aquele tempo para trabalhar, você tá lá trabalhando, e aí quando você volta para casa, acabou. Não, a gente fica na escola, quando volta para casa não tem tempo de fazer nada. Terceiro ano tem que estudar para Enem, e a gente não tem tempo de nada. E a pressão é muito grande, mesmo. É sério isso. E a gente não pode sair mais, como antigamente as pessoas saíam, porque se a gente sair agora do ensino médio porque não tá gostando, não vai ter emprego depois. Tudo exige ensino médio completo. Aliás, para os jovens que querem trabalhar enquanto estão fazendo ensino médio, eu nunca conheci ninguém, né, dos meus colegas que conseguisse ir bem na escola e trabalhar. Todos eles que trabalhavam iam mal na escola. Pode ser que você consiga, ótimo, parabéns, mas os meus colegas eu nunca vi ninguém. Não dá pra fazer os dois bem, não dá pra trabalhar enquanto tá fazendo ensino médio. Por isso que eu nunca procurei trabalhar, porque eu sabia que não ia dar certo. E o que acontece? Aí a pessoa vê, né, assim, eu tô aqui fazendo o ensino médio e eu não gosto disso porque as aulas são muito desinteressantes. Eu não quero aprender essas coisas, eu não tô interessado. Porque é o que acontece, né? Não por culpa dos professores, eu não vejo como culpa dos professores, realmente não vejo. Só que o sistema é assim, então a gente tem umas aulas muito desinteressantes sobre assuntos que a gente não tá nem um pouco querendo saber, a gente não tá nem aí. Então aí a pessoa tá trabalhando e pensa, eu não tô conseguindo fazer os dois. O que eu vou fazer? Eu vou deixar a escola, que não tá me dando nada agora, que tem só umas coisas que eu não quero saber, ou eu vou deixar meu emprego que dá dinheiro? A pessoa vai optar por deixar a escola, com certeza. Né? Os jovens, a gente não tem tanta capacidade de ver o futuro muito adiante. Se puder largar a escola para só trabalhar, vai fazer. E isso é uma das coisas que acontece, um dos motivos pelos quais os jovens deixam o ensino médio, a escola na parte do ensino médio, porque é horrível, é uma porcaria. E aí o trabalho pelo menos dá dinheiro, né? Então faz um pouco de sentido se a gente pensar no momento, né? No presente. Eu não preciso nem falar, né? Que o primeiro emprego é difícil para todo mundo. Não preciso nem falar, porque mesmo que a gente não estivesse vivendo essa crise, ia ser difícil, porque sempre é difícil. Demoram-se anos para conseguir o primeiro emprego. Eu sei porque eu vi as minhas primas, os meus primos. Eu estou nessa agora e tá super difícil. Eu acho que agora tá mais difícil porque a gente tem uma crise enorme. Mas é difícil porque as empresas escolhem umas coisas que eu fico abismada, de boca aberta. Esses dias eu fui me inscrever num site de uma empresa e perguntava até a cor da minha pele. Eu fiquei, poxa,
pra que isso, né? Então, né, é assim que funciona. E pra quem quer hoje, né, esse ano em 2018, 2017 também tava bem difícil, conseguir um emprego enquanto está no ensino médio, não consegue. Não consegue porque eles não querem quem está estudando o ensino médio, querem quem tem o ensino médio já completo. E mesmo para quem tem ensino médio completo, como é o meu caso, que está cursando uma faculdade, não consegue. Por N motivos, não consegue. É essa a nossa realidade. Eu posso fazer mais vídeos sobre isso, porque eu vejo muita gente falar coisa que não é real na internet. Dizer que é tudo frescura dos jovens, que a gente fica mal porque a gente é fresco, porque isso, porque aquilo. Não é bem assim, né? Espero que vocês fiquem sabendo disso agora. Pra você que tá na mesma situação que eu, eu sei que é muito difícil. Eu até agora, essa semana, eu tive uma oportunidade, eu fui no curso de capacitação, mas acontece que o trabalho, ele era muito difícil. Tinha muita dificuldade, era uma coisa assim de visita a domicílio para em casas de famílias carentes que tinham crianças. Aí a gente ajudava no desenvolvimento cognitivo das crianças. É um projeto muito legal, mas tem muita dificuldade, com as quais eu não posso arcar agora. Por N motivos, né? O primeiro é que o deslocamento ia ser muito grande e muito frequente. Não que eu não tivesse como, eu tinha como, só que a gente ia ter que passar o dia inteiro, né, de um lugar para o outro, e eu tenho que ser levada por pessoas porque eu não tenho carteira de motorista, nem carro, nem moto. Então eu teria que ser levada pelo meu namorado ou pelo meu pai, pelo meu namorado, porque meu pai trabalha e não poderia estar me levando e trazendo toda hora, né? Não é uma coisa que você vai num lugar, fica num lugar trabalhando e depois vai embora. Nesse caso seria super tranquilo. Mas é uma coisa que toda hora tinha que estar assim nesse deslocamento e os lugares são violentos, é tudo muito difícil, muito sem estrutura. Eu acho que não é nem culpa de ninguém, é que as coisas são assim mesmo. E o que eu ia ganhar, eu ia gastar muito no próprio trabalho mesmo. E, enfim, coisas do tipo, dificuldades com as coisas eu não posso arcar agora. Então eu continuo esperando, né? Tem dias que a gente fica sem esperança, tem dias que dá uma esperançazinha. É super normal a gente perder a esperança porque, putz, né? Não é nem um pouquinho fácil. Eu vejo todas as minhas amigas, quase todas, aliás, trabalhando e às vezes eu penso que não vai chegar a minha vez nunca, que vai acontecer alguma coisa que só eu não vou conseguir trabalho. E eu acho que muita gente deve estar passando por isso e pensando isso. E eu quero dizer pra vocês que simplesmente isso não faz sentido. Simplesmente isso não faz sentido. Não faz sentido algum. Todo mundo que tá na sua volta conseguir, você ser o único que não conseguir. Já pensou que isso não faz sentido nenhum? Já pensou que todo mundo que procura um dia encontra alguma coisa? Eu não tô falando isso como discurso motivacional. Eu tô falando como verdade mesmo, porque é verdade, é o que faz sentido. Então, pra você, eu tenho duas dicas super importantes para dar. A primeira é uma coisa que a gente aprende na psicoterapia, que é a racionalização. O que é isso? Eu penso como se fosse a gente treinando o nosso cérebro para pensar coisas que fazem sentido. Porque a gente sabe o que faz sentido e sabe o que não faz. Só que de repente aquelas ideias que não fazem sentido, elas ficam na nossa cabeça e elas ficam e elas ficam. E aí a gente acaba tomando isso como verdade absoluta, porque de tanto a gente pensar nisso, o nosso cérebro se acostuma e pensa que é verdade. Isso não é científico, tá, gente? É uma coisa que eu percebo e que acontece muito, acho que com todo mundo. Acho que eu não sou a única que acontece isso.
A racionalização é você pensar naquilo que faz mais sentido, mesmo que no momento você não acredite. E continuar pensando, insistindo em pensar naquilo. Vai chegar um momento que o seu cérebro ele vai estar acostumado a pensar coisas que fazem sentido, a pensar dessa maneira. E aí você vai ver que as coisas não são tão ruins quanto parece, que boa parte do que a gente pensa de mal é paranoia nossa. E vai ver que as coisas não são tão ruins assim. Isso eu fiz e ainda faço porque mesmo, né, que meu cérebro já seja, digamos, treinado para isso, ele não consegue fazer sempre. Então eu tenho que insistir, continuar treinando a racionalização. A segunda coisa é uma coisa que eu sempre pensei e é um pensamento que sempre me ajudou muito, que é você pensar que a vida é feita de fases, porque ela é. Você pode pensar esse ano como tá a sua vida, e no ano passado como tava, e vai ver que é diferente, são fases diferentes. Principalmente se você tava numa escola, agora já tá em outra, ou se você saiu da escola, né, terminou a escola nesse período. São fases, e todas elas acabam. Tudo muda. As coisas boas e as coisas ruins. Tudo muda, tudo acaba. É tudo... são ciclos, né? Mas não são ciclos que se repetem, são ciclos que se fecham. Então pense que você tem saudade daquela época, que você andava muito estressado sempre, que você andava triste por alguma coisa, mas de alguma coisa daquela época você tem saudade. Eu tenho certeza. Tenho certeza que fora isso... Olha, eu, no ensino fundamental, eu sofri bullying, né? Um ano eu sofri pesado, os outros anos eu sofri uma coisa bem leve, mas que de tanto ouvir as mesmas coisas, ficou meio assim na minha mente. Mas eu sinto muita falta dessa época. Eu sinto muita falta. Eu gostaria muito de voltar pro ensino fundamental, porque aquilo que ficou foram as coisas boas. E tinha muita coisa boa. E eu sinto falta de algumas coisas pontuais do ensino médio, não do ensino médio em si, porque foi a pior época da minha vida, mas de algumas coisas pontuais, como por exemplo o valor que eu dava pro tempo livre que eu tinha, que agora eu tenho muito tempo livre e eu acabo não dando valor porque pra mim é normal. E aí antes, quando eu tinha um tempo livre pra me divertir, nossa, era incrível, eu me divertia muito, era muito bom. Agora eu fico entediada às vezes de tanto fazer coisas legais que eu gosto e ser normal e eu acabo não me divertindo. Então pense no que de bom tem agora. Pense no que tem agora que se você começar a trabalhar não vai ter. Por exemplo, você vai conseguir dormir tarde, acordar tarde, vai conseguir assistir tantas séries, ler tantos livros, vai conseguir jogar por tantas horas, vai conseguir ter tanto tempo com a sua família, com o seu namorado, com a sua namorada, com seus cachorros. Você vai conseguir? Não, né? Não vai. Não vai conseguir ter tanto esse tempo. E você com certeza vai sentir falta disso. Então, pense bem nisso. E aproveite. Nossa, aproveita. Aproveita para dormir tarde. Quer dormir às 5 da manhã, dorme. Quer acordar às 2 da tarde, acorda. Porque você realmente não sabe quando isso vai mudar, quando você vai parar de poder fazer isso. Se você não tá fazendo isso, comece a fazer agora. Não liga pras pessoas. Eu sei que tem gente que deve achar um absurdo o fato de eu ir dormir todos os dias lá pelas 3 da manhã e acordar depois do meio-dia. Mas, gente, por favor. Toma conta dessa vida. Toma conta dessa vida. Eu vou acordar cedo pra quê? Se tudo que eu posso fazer cedo, eu posso fazer mais tarde também, se eu tô em casa, se eu não tenho um trabalho. Gente, por favor, né? Vamos parar com isso. Que chato isso, por favor. Por que que eu vou dormir cedo se eu não tenho que acordar cedo no outro dia? Por que que eu não vou andar de pijama o dia inteiro se eu não tenho nenhum lugar pra ir? Qual que é o problema? Isso não é ser preguiçoso, isso é aproveitar o que de melhor a fase está te proporcionando.
Se você quer ser assim também, se você quer ter a vida assim também, larga o emprego. Ah, não pode largar o emprego, então não enche o saco de quem faz, por favor. E você que tá passando por isso, não ouça quem enche teu saco, porque só quem sabe o que você tá passando, a vontade que você teria de fazer outra coisa, é você. É isso por hoje, gente. Não esqueça de se inscrever no canal, de ativar o sininho das notificações. Eu fico muito feliz sempre em poder ver que vocês assistem, que vocês dão like. Eu não esperava que ia ser tão incrível assim, eu não esperava que ia ser tanta gente. Vai ter vídeo novo todo fim de semana, um vídeo por semana. Eu acho que eu vejo todos vocês na próxima. Tchau!